Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da BNCC para a educação infantil. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Antes de eu começar a falar um pouquinho desse campo de experiência, eu gostaria de ressaltar que os campos de experiência, eles foram pensados para serem trabalhados de forma integrada. Alguns autores, né, próprio Paulo Fock, que foi um dos redatores da base, Maria Carmen Barbosa também, eles até trazem um termo interessante que é o termo intercampus, que é essa ideia da interdisciplinariedade pensada aí para os campos de experiência. Eu vou falar aqui cada semana de um campo de experiência, mas isso não quer dizer que eles devam ser trabalhados de forma isolada, certo? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar com relação aos campos de experiência são as ementas. São os textos que vêm lá na BNCC. A maioria dos estados, né, quando organizou seus currículos, trouxe a íntegra desses textos e eles trazem ali a essência, né, a proposta essencial para o trabalho com este campo de experiência. Então, quando a gente fala do eu e outro nós estamos falando basicamente de relações. Como a criança, ela vai se relacionar nesse mundo, né, que começa no ambiente familiar e aí vai se ampliando aí até chegar aí no mundo da escola, né, nesse ambiente escolar e vai se ampliando aí para esse mundo social que é onde nós convivemos diariamente. Então, para que ela aprenda a sua cultura, para que ela desenvolva autonomia, para que ela desenvolva a sua linguagem, né, ela precisa ter essa convivência saudável, né? E entender que ela faz parte desse todo. Sem ela, vai estar faltando um pedacinho desse todo aí. Por isso que é o eu, o outro e o nós. Eu preciso me entender, me perceber como ser humano, me perceber numa relação com o outro, né? Enxergar o outro, que o outro também tem necessidades, que o meu limite termina quando começa o limite do outro, e assim a gente vai construindo essa relação do nós, uma relação de empatia, reciprocidade, né, de enxergar, se colocar no lugar do outro para conviver aí de forma harmônica. Então, o eu e outro nós é um campo complexo, parece simples, mas não é, né? Tanto que ele tá como um campo de experiência e que precisa ser trabalhado todos os dias, todos os momentos, da hora que a criança chega na escola até a hora que ela vai embora, né? E aí a aprendizagem desse campo de experiência ela vai continuar com a criança quando ela vai embora da escola, né? Ela não acontece só ali, porque as relações elas estão se dando o tempo todo. E aí o cuidado com essa relação ela precisa ser pensada, precisa ser planejada. Também existe intencionalidade nessas relações. As famílias também precisam ser formadas, né? A gente também precisa trabalhar com a família a importância desse campo de experiência. Como eu falei, quando a criança sai da escola, ela continua aprendendo, né? A aprendizagem não se desliga. Tanto que a gente está tendo a experiência agora do ensino remoto e a gente está vendo, né, que é possível, principalmente quando tem a família engajada, a criança aprender e se desenvolver aí mesmo fora desse ambiente escolar, tá? Deixa eu ver algumas ideias que eu tenho anotada aqui, trazendo um pouco da ementa também para estar compartilhando com vocês. Então, algo que tem aqui na nossa diretriz municipal de Joinville, que eu ajudei aí a escrever, né? O material que está na internet, está disponível, quem não conhece vale a pena, tá? Então, além da ementa que vem lá na base, a gente traz algumas ideias também sobre os campos de experiência, né? Então, por exemplo, a criança também aprende e se desenvolve ao relacionar-se com outros seres vivos, com a natureza, com espaços públicos, praças, teatros, cinemas, museus, parques, com materiais, com brinquedos estruturados e não estruturados e com objetos de diferentes materiais. Então vejam, a
o campo de experiência eu e outro nós, como eu disse, ele é muito complexo, né? Ele não fica ali só na relação pessoa a pessoa, né? Ou só na relação criança-criança. É na relação criança-criança, criança-adulto, criança-idoso, criança-família, criança e funcionários, crianças e pessoas estranhas, criança e natureza. Eu tenho falado bastante sobre essa relação, né? A importância da relação da criança com a natureza aqui no Instagram também, no nosso canal. A relação da criança com os objetos, a relação da criança com os meios de consumo, a relação da criança com a alimentação. Então, enfim, né, como eu falei aqui, com outros espaços públicos, com outros seres vivos. Então, entender que onde ela vive habitam outros seres que não são só seres humanos também, né? Habitam outros seres que têm vida. Então, tudo isso vai constituindo aí o grande campo de experiência, o eu e o outro e o nós, que, como eu disse, precisa ser pensado, planejado, precisa existir intencionalidade, sim, e a gente precisa construir relações saudáveis, consolidadas, tranquilas, né, com as nossas crianças, para que eles se desenvolvam aí da melhor forma possível, de forma plena, né? Que esse é o nosso grande objetivo, né? O desenvolvimento, como diz aqui, pleno e integral de cada um. Então, só para finalizar, vou trazer aqui uma frase da ementa da BNCC, do campo de experiência o eu, o outro e o nós. Então, nessas experiências de tudo isso que eu trouxe aqui, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar a sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Reconhecer e respeitar, né? Acho que é um dos princípios fundamentais aí desse campo de experiência. Respeitar, se amar, se respeitar, respeitar o outro, respeitar essa relação de vida social, respeitar a natureza, respeitar os outros seres vivos, né? Respeitar esse seu planeta. Então, é algo que vai se ampliando, né? E que vai tomando aí uma proporção bem grande, e a gente precisa estudar também os objetivos, porque é a partir deles que a gente vai, a partir da ementa, né? E olhando para esses objetivos que a gente vai aí desenvolvendo e organizando o nosso planejamento para efetivar esse campo de experiência na prática, certo? Então, muito obrigada aí e até a próxima.